Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hoje nossa aula, não uma aula, mas nosso encontro de estudos corânicos, hoje, será com o assunto como nós entendermos, como entender o Alcorão. Como entender o Alcorão. E para entender o Alcorão nós temos que passar então por três ou quatro, vamos dizer assim, assuntos. O que é o Alcorão? O que é o Alcorão? Al-Qur'an em árabe. Como se deu a descida, a revelação do Qur'an, como ele foi juntado, como está hoje, e sobre as traduções. Então, nós temos que abordar esses assuntos aí. Como entender o Alcorão? Bom, para nós muçulmanos acreditamos que o Alcorão é a palavra literal de Deus. Nós pegamos os livros de teologia islâmica, alguns livros em árabe, desse tamanho, assim, grossura de teologia islâmica, antigos, que explicam. A pessoa lê aquela frase ali em árabe, já vou falar o que está escrito. Não pode assim, passar batido, né? Mas se vê os autores do século III, século IV da era islâmica, pelo de 1000 anos atrás, perguntavam para eles o que é o Alcorão. Claro que não está perguntando, essa pergunta não é para alguém que é muçulmano, se perguntar para qualquer muçulmano o que é o Alcorão, ele vai dizer: o Alcorão é o livro de Deus, é o que Deus falou para o profeta Muhammad, né? Mas o que é o Alcorão? Os sábios disseram o seguinte: wa kalamullah lafzan wa ma'nan, é a palavra de Allah. Literal, esse é o significado. Literal é o significado. Al-Mabdu, que inicia com a Surat Al-Fatiha, termina com a Surat Al-Nas, wa muta'abbad bitilawati, e é adorado a Deus através da sua leitura. O que significa o Alcorão para nós muçulmanos? Ou se alguém de nós formos querer entender o que é o Alcorão, é a palavra de Allah literal de Deus. Palavra de Deus literal. Por que falar dessa palavra de Deus literal? Porque nós estamos então seguindo a palavra chamada revelação, que em árabe é wahi. Wahi. Wahi significa, vamos dizer assim em português, revelação de Deus. Essa revelação de Deus, ela se dá direta aos anjos, aos profetas. Ela se dá aos profetas através dos anjos. No caso, na teologia islâmica, o anjo responsável para receber a mensagem de Deus direto e transmitir aos profetas é um anjo em árabe chamado Jibrail, ou Jibril. Em árabe português é Gabriel. Jibril, anjo Gabriel. Então, entre nós e Deus, entre os humanos e Deus, ou melhor, entre Deus e os humanos, tem intermediário para descer sua revelação e transmitir a sua mensagem, que são os profetas. Mas o interessante é que entre nós e Deus não tem intermediário. Que é quando alguém for pedir para Deus, não tem intermediário. Entre Deus e os humanos também não há intermediário, mas através da sua revelação, os anjos são intermediários. Então o que é o Alcorão? É aquela mensagem de Deus, que Deus transmitiu ao anjo Gabriel, Deus transmitiu ao profeta Muhammad, através do anjo Gabriel. O Alcorão, nós sabemos que não foi revelado todo de uma única vez. O Alcorão, cadê em árabe? Aqui. Nós temos aqui o Alcorão em árabe, deixa eu pegar aqui. Esse aqui eu já peguei esse aqui. Temos aqui, claro, esse aqui é o Alcorão, tem árabe, tá? Não tudo bonito assim. 600 e poucas páginas. 6.232, 6.236 versículos, não me recordo. 70 e poucas mil palavras, não recordo agora. Claro que o Alcorão inteiro ele não desceu ao profeta Muhammad de uma única forma, de uma única vez. Mas desceu aos poucos. Foi sendo revelado num tempo que durou 23 anos. E o próprio Alcorão, então, durante 23 anos, deu-se a revelação do Alcorão. Como que o Alcorão descia ao profeta Muhammad, então? Deus falava para o anjo Gabriel, o anjo Gabriel escutava, e vinha o anjo Gabriel e falava para o profeta Muhammad, que ele então escutava, lembrava, decorava aquilo e transmitia para os seus companheiros. Seus companheiros, então, eles decoravam esse Alcorão e outros escreviam, anotavam o Alcorão. Bom, se deu então a revelação do Alcorão dessa forma. O Alcorão não revelou, não desceu de uma única vez,
Ele foi revelado aos poucos, passou 23 anos, aconteceu alguns episódios, teve alguns fatos que Deus revelou ao Corão para explicar ou dando a solução para aquela situação, corrigindo ou apoiando aquela situação. É isso que nós chamamos o contexto da revelação, que em árabe nós chamamos de asbab al-nuzul, causas ou contexto histórico do Alcorão. Imagina, muitas pessoas elas se atrevem a pegar o Alcorão e começam a interpretar do jeito que elas querem, não é entender, elas não entendem assim. Querem que os outros entendam assim. E tira do contexto. Desconhece ou ignora, que é diferente. Desconhecer é uma coisa. Ignorar eu não quero nem saber. Desconhecem, yajhalun, ou yatajahaluna. Em árabe profundo. Desconhecem ou ignoram o contexto histórico da revelação do Alcorão. Agora tu imagina se uma pessoa, ela vai aqui na livraria Curitiba. Aqui no todo shopping tem ou livraria Curitiba, né? Ou livraria Saraiva. Vamos fazer uma propaganda aí para eles. Vamos ver se de repente eles mandam os livros aí para nós lá. Vamos ver, né? Na livraria Curitiba, né? Imagina se alguém vai na livraria Curitiba, pega ali o código desse tamanho, o código de processo penal. Já viram aquilo? Código de processo penal daquele tamanho. A pessoa compra o código de processo penal, que tem o código penal e o código de processo penal. São duas coisas diferentes, né? Pega aquele código de processo penal e eu vou começar a entender do meu jeito. Vou pegar o código penal, vou começar a entender do meu jeito. Eu vou começar a aplicar, a julgar e condenar todo mundo do meu jeito. O que eu vou falar dessa pessoa? Doido, né? Imaginou um doido, né? Maluco, né? E daí? Imagina se a pessoa pegou o Corão desse jeito. Pega até a Bíblia para fazer isso. É mais louco ainda. É mais louco ainda. Se essa pessoa, o primeiro, que ele está se intrometendo a interpretar aquilo que os sábios, os professores de direito, os advogados, os juízes, eles estudaram anos e anos para interpretar isso, para entender isso. Imagina a pessoa que nem acredita a princípio que o Corão é a palavra de Deus, ignora o contexto histórico e não quer nem saber e já começa a pegar, recortar partes do Corão e falar tudo isso. Mas não tem cabimento. Então é importante a pessoa compreender o contexto histórico do Alcorão. Então o Alcorão foi revelado durante 23 anos. Tem que compreender o Alcorão, tem que ser dentro do contexto histórico. Começamos então dizendo que primeiro o Alcorão, os primeiros versículos do Alcorão, a primeira palavra do Alcorão foi revelada. Se perguntaram para as pessoas hoje, qual foi o primeiro versículo que Deus falou da Bíblia? Alguém sabe? Ninguém sabe. Não, da Bíblia, do Antigo Testamento. O pessoal vai dizer assim, Deus criou, vai pegar o primeiro versículo. Não é o primeiro versículo. Qual foi a primeira palavra que Deus falou do Antigo Testamento? Ou do Novo Testamento? Ninguém sabe. O Corão, nós sabemos. Iqra. E não foi um verbo imperativo, dizendo leia, saiba, aprenda, conheça. Então, os 5 primeiros versículos da surata número 96 foram os primeiros versículos do Corão. Daqui a pouco eu já vou falar e a pessoa pode perguntar, como, Sheikh? Acabou de falar que os primeiros versículos do Corão está na surata de número 96. Não deveria ser na sura número 1? E aí? Você vai pegar comparando aqui a Bíblia, para o Antigo Testamento, com o Corão, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai pegar eles têm um livro que tem começo, meio e fim. Começa com a criação dos céus, criação do mundo, e termina com o Apocalipse. É um livro, então, tem uma ordem histórica ali. Daí vem a história do profeta Abraão, depois de José, os Êxodos, né? Depois tudo. Depois tem as cartas, enfim. E o Alcorão não está nesta ordem, não está nessa sequência histórica. Eu vou falar a seguida. Bom, para não adiantar, o Alcorão, então, ele foi revelado durante 23 anos. Para a gente compreender isso, tem que conhecer o contexto histórico que foi revelado ao Alcorão, para dar ênfase àquilo que estava sendo tratado. Os primeiros versículos do Alcorão,
Você vai pegar uma tradução do Alcorão, já vou mostrar. Aí em cima do lá está o nome da surata, sura, vamos dizer assim, um capítulo do Alcorão. Está escrito Sura Makkiya, sura revelada em Meca, e Surat Madaniya, sura revelada em Madina. Revelado em Madina. Eu não sei se aqui tem, deixa eu ver, nessa tradução aqui do Alcorão, vamos ver se tem, acho que aqui tem, ó. Vai pegar no Alcorão aqui, ó, está escrito aqui, ó, surata revelada em Meca. Eu já vou aqui, o que significa isso? Vamos dividir a fase do profeta Muhammad, e a fase e o momento, a fase da revelação do Alcorão, o momento da revelação do Alcorão dividir em dois momentos, ou duas fases. Uma fase em Meca, que durou 13 anos, e uma fase em Madina, que demorou 10 anos. Ou menos ainda. 12 anos ou 13 anos e 10 anos. Isso mesmo. Por que está escrito assim? Meca e Madina. Qual é a diferença? É que, vamos dizer assim, os primeiros versículos do Alcorão, nós vamos compreender também, irá nos ajudar a compreender o Alcorão melhor, é conhecer a vida do profeta Muhammad a partir da revelação do Alcorão. O que estava acontecendo com o profeta Muhammad para esses versículos terem sido revelados? Por isso é chamado Alcorão revelado em Meca, Alcorão revelado em Madina. Durante 13 anos em Meca, os versículos do Alcorão concentram sobre alguns temas centrais, que é a afirmação da unicidade de Deus, que nós em árabe chamamos Tawhid, Wahdaniyatillah, a Tawhid, que é a unicidade de Deus. Deus, versículos que falam que Deus é o único, que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, o seu generoso, tudo. Fala também dos anjos, fala do paraíso, fala do inferno, fala dos profetas, fala dos mensageiros, fala dos livros. Então, o tema principal dos suratas revelados em Meca são esses. Vamos dividir em três, então. A unicidade de Deus, a veracidade dos profetas e os livros que eles trouxeram e suas histórias, e o que eles passaram para os seus povos, né? E fala também de se preparar para o dia do juízo final através das boas ações, com a caridade, com a paciência, com a perseverança, com a sinceridade. Então vai ver que 13 anos em Meca, o profeta Muhammad ele pregou e o Alcorão foi revelado somente os versículos para que o profeta pregasse, o mensageiro de Deus pregassem o básico e o essencial para a pessoa ser considerada um fiel, que é acreditar e ter boa conduta e comportamento. Se preparar para o dia do juízo final, fala a história dos povos passados, então, as suratas, os versículos revelados em Meca durante 13 anos de revelação se concentra isso. Não foi revelado em uma ordem, como já vamos falar agora, em Madina. Depois que o mensageiro de Deus migrou de Meca para Madina, daí sim foi revelada algumas ordens tipo faça e não faça. Proibição dos juros. A proibição do consumo da carne de porco. A proibição do consumo de bebida alcoólica, a proibição do adultério e fornicação, a proibição, a ordem do lenço, a ordem do jejum, do zakat, do hajj, da oração, toda a legislação, vamos dizer assim, toda a prática foi revelada em Madina, durante 10 anos. Vejamos então que o profeta Muhammad ele pregou nos 13 primeiros anos a unicidade de Deus, a fé, e depois a prática. Isso é muito importante as pessoas compreenderem, que quem quiser entender o Corão, e quem é muçulmano já tem, porque é muçulmano há pouco tempo, quem quer conhecer o Islã, é respeitar esta ordem de Deus ao profeta Muhammad. Começa a subir a escada de cima para baixo ou de baixo para cima? Começa a subir a escada de baixo para cima. Primeira coisa que a pessoa deve então compreender quando ela quer conhecer o Islã é aquilo que Deus falou para o profeta Muhammad. Crer em Deus, nos livros revelados, dos profetas, do mensageiro, aos pouquinhos. Vai chegar a pessoa, chegou assim, eu quero ser muçulmano, no outro dia já quer jejuar, já quer aprender tudo, já quer botar... Não. Não podemos inverter a ordem que Deus falou aos profetas. Tem que ser gradativo. Fé,
os princípios da fé, os princípios do Islã, a fé na profecia, a fé nos mensageiros, a fé na revelação do Alcorão, a fé no dia do juízo final, a fé na justiça divina, a fé na misericórdia de Deus. Depois, com o tempo, a pessoa vai se adaptando, a fé já está no seu coração, e depois ela vai se adaptando, se enquadrando dentro das regras que Deus colocou para a humanidade. Por isso que o Corão está escrito Suratas revelada em Meca e Suratas revelada em Madina. Isso é muito importante. Muitas pessoas, nos países muçulmanos, lá todo mundo é acostumado, não tem problema. Mas nos países não muçulmanos, por estarem longe dos centros islâmicos, longe da concentração dos muçulmanos, ou não conviver com as pessoas que praticam o Islã, e nem com as pessoas que têm conhecimento do Islã, acabam pegando o Corão, entendendo do seu jeito, e acabam exagerando na dose. Acabam exagerando, porque a diferença entre o antídoto, né, e o veneno está na dosagem. Você pega o veneno lá em São Paulo, perto da Vila Mariana, não sei, lá tem um instituto lá de botânica. Betancourt. Lá que faz os venenos lá das cobras, tudo lá, perto lá de Ibirapuera. Butantã, perto lá de Ibirapuera lá. Chega lá, tem um monte de negócio lá. Pô, mas essa cobra que pica a pessoa com o próprio veneno dela, você faz a cultura, né? Com o próprio veneno da cobra, você pega o antídoto. Pois é, a diferença qual é? A dosagem. Então o conhecimento é assim. Se a pessoa ela conhece o Islã e pratica o Islã da forma correta, da forma gradativa, ela vai ser um muçulmano tranquilo, de paz, normal, vai chegar até Deus mais cedo ou mais tarde. Se a pessoa pega o contrário, faz o contrário, primeira coisa, quer ser muçulmano, não, a primeira coisa eu quero botar, chega em casa, isso aconteceu uma vez, São Paulo, cara, entra em casa, chega lá, você entrou no Islã num sábado, no outro sábado foi o pai e a mãe dele lá, chegou na mesquita dizendo, chefe, não sei o que, ou o senhor está ensinando coisa de louco pro meu filho, ou meu filho é louco. Eu falei para ele, ou eu e ele somos loucos, pode ser também, né? Ou os dois são loucos, né? Eu falei, por quê? Agora ele diz que não pode ter santo e não sei que está tudo errado. Eu falei, mas não é assim. Se você começar a entender o Alcorão da forma certa, vai dizer o que não é assim. Você respeita a religião dos seus pais respeitam a sua religião. O Alcorão, Surata 109, fala o quê? Lakum dinukum waliyadin. Tem a vossa religião, eu tenho a minha. Surata 2, versículo 156 fala o quê? Surata 2, versículo 256 fala o quê? La ikraha fid-din. Não há imposição, constrangimento por causa da religião. Então quer dizer que ele não entendeu o Alcorão do meio certo. Bom, terceiro e último, vou colocar, como então entender o Alcorão? Primeiro, que o Alcorão foi revelado gradativamente. Ele não está compilado na forma não está compilado de acordo com a revelação, historicamente. E aquela pessoa que chega agora, de fora, quando vai entender o Alcorão, vai perder os assuntos. Ele vai pegar, isso aconteceu comigo, muitas pessoas, ele vai pegar o Alcorão assim, vamos ver o que fala das mulheres aí. É verdade que os muçulmanos... Pega a surata das mulheres, tem uma surata do Alcorão chamada Capítulo das Mulheres. Revelado em Madina. Se você pegar o versículo falado em Revelado em Madina, saiba que vai prevalecer ali regras e normas. Ó humanos, temei vosso Senhor, concedei aos órfãos seus patrimônios. E daí ninguém fica perdido. Custodiai os órfãos até que chegue a idade de se casarem, se porventura observardes amadurecimento. De tudo quando deixar vossas esposas. Regra de herança, regra de proteger o patrimônio dos órfãos e devolver. Ué, não entendi nada. Não está falando nada de mulher aqui. Pois é. Não está falando. Diretamente não. E aí tem 200 versículos, se perde. Ué, não entendi o Alcorão. Então, aí que está a questão. Não entendeu o Alcorão por quê? Então pergunte para quem sabe quais são os objetivos da surata número 4. Daí ele pula lá para o versículo chamado a peregrinação. Acha que vai ter as regras, tudo como é que faz a peregrinação em Meca. Não tem regras.
Então, fala só um episódio ali. Então, as suratas do Alcorão, os seus nomes não significam que o conteúdo inteiro da surata vai tratar daquele assunto. É um assunto, aquela surata carrega aquele nome por causa de um episódio, só Deus sabe o porquê, daquela surata aconteceu. Bom, daí a pessoa pergunta, tá, Sheikh, então o que me aconselha? Como é que eu vou ler o Alcorão? Eu recomendo para todo mundo aquilo que recomendaram para mim. Aquilo que recomendaram para mim, que a pessoa lê o Alcorão, da surata número 50, em árabe chama-se Al-Juz'u Al-Mufassal, da surata número 50 para trás. Leia da metade para o fim, lê o Alcorão do final, sim, que foram os versículos, os primeiros versículos a serem revelados ao profeta Muhammad, que fala da fé, da crença, convicção na promessa de Deus, do paraíso, do inferno, das boas ações. Faz assim. Leia do surata número 50. É qual é a sura 50? Qaf. Ah, sura Qaf. Sura Qaf. Por isso que chamam-se Al-Mufassal. Juz'u Hizb Al-Mufassal é da surata Qaf até o final. Da surata 50 até o final. Então o Corão vai ter 114 suratas. Leia da surata número 50 até o final. E depois... Não. 50 para trás? Não, 50 até o final. Porque Qaf vai falar sobre Al-Mi'ad, o dia do juízo final, vai falar sobre a criação do ser humano, vai falar da morte do ser humano, vai falar do paraíso e do inferno. Surat Al-Dhariyat vai falar do mesmo assunto. A Tur vai falar do paraíso e do inferno. Então, esses são os assuntos principais da surata número 50 para o final. Vai ler os princípios da fé. Bom, até aí tranquilo. Daí a pessoa pergunta, bom, Sheikh, então posso ler qualquer Alcorão? Claro que sim. Lembrando que o Alcorão foi revelado em árabe. O Alcorão mesmo que estava lendo é da língua da revelação em árabe. O Alcorão que estava lendo é da língua da revelação em árabe. Daí a pessoa pergunta, então tá bom, então vou ter que aprender o árabe todo. Tem que aprender 6 anos, 10 anos, 20 anos de árabe. Vou ter que nascer, porque para aprender o árabe, vou ter que nascer árabe. Para falar árabe mesmo, entender, tem que nascer árabe. E ser criado nos países árabes, que só falam árabe. Não, não é assim. A língua da revelação é o árabe. As traduções, já vou mostrar aqui, as traduções é o meio pelo qual nós entendemos o Alcorão. Sabendo que a tradução não é o Alcorão. A tradução é o quê? Nós temos um tradutor aqui, chamado Os Significados dos Versículos do Alcorão Sagrado. Esse aqui é uma tradução do professor Samir Al-Haik, que está lá em São Paulo. Ele traduziu muita coisa do Islã em português. O que a tradução do professor é o Alcorão? Não, é a tradução do professor. Nós temos aqui uma outra tradução aqui. Temos aqui uma outra tradução do professor Hilmi Nasr. Aqui. Tradução do sentido do nobre Alcorão. Temos uma outra tradução. E o ser humano ele não é perfeito. O ser humano não é completo. Né? O ser humano ele vai ter falhas. Claro que pode ter falha numa tradução e na outra. Vai ter falha de uma tradução e para outra. Vai ter diferença de uma tradução e para outra. A perfeição pertence a Deus. Porém, através da tradução do Alcorão que nós vamos compreender os significados do Alcorão. Pessoal, então, para finalizarmos, quais são a melhor tradução do Alcorão? Como é que eu vou fazer para ler, então? Olha, para comparar tradução, primeiro, a pessoa ela tem que saber, para comparar a tradução, primeiro a pessoa tem que saber muito bem o idioma árabe, para saber o que está falando, o que está sendo traduzido. Tem que entender muito bem o idioma árabe, entender muito bem o Alcorão, para depois dizer, não, essa tradução está melhor, e essa está melhor ainda, vamos dizer assim. Agora, comparar uma tradução com outra depende do gosto literário, ou experiência, ou do hábito da pessoa de leitura. Tem vezes que você pega a mesma frase, às vezes eu pego o mesmo versículo do Alcorão, leio outra tradução e acho essa palavra aqui está mais precisa, mas o entendimento geral aqui está melhor. O que eu faço? Pego as duas traduções,
compara. Pega uma surata do Alcorão, não muito grande, mas pega, conheça o significado das palavras, primeiro, conheça o significado das palavras para ter um entendimento geral e depois se aprofunde. É isso que eu queria falar para os senhores, para as senhoras hoje, sobre como entender o Alcorão, recapitulando, entender que o Alcorão foi a palavra revelada por Deus, que ele foi dividido, revelado durante 23 anos, de acordo com os acontecimentos. E devemos compreender também o contexto histórico da revelação do Alcorão, né? Devemos compreender também que os assuntos do Alcorão são diversos. Inclusive tem algumas edições do Alcorão, eu acho que essa daqui é uma edição de capa bonita, nova aqui, ó, muito bem, chegou há pouco tempo, agora que eu vi. Também do professor Samir Hayek, que ela tem aqui uma nota, inclusive essa tradução tem umas notas explicativas, uns comentários, muito interessante. Muito interessante. E tem também um índice remissivo. Só que esse índice, Al-Fahras, o índice remissivo, ele não está completo. Não está completo, é difícil dizer que algo está completo. O que significa índice? Al-Fahras al-Marja. Os livros que ele botou por exemplo, a palavra, onde está mencionado no Alcorão a palavra estrelas. Né? Então vai procurar ali. Né? Então é interessante, porque tem a tradução e perguntaram para mim, adiantando, antes de começar as perguntas, já perguntaram para mim se pode escrever no Alcorão. Pode escrever no Alcorão? Em árabe não. Não pode. Inclusive, os árabes anotavam e escreviam o Alcorão, e o profeta ele não sabia ler e escrever. Ele ditava o Alcorão, as pessoas escreviam, o profeta perguntava: o que é isto? Falavam o Alcorão. E o que é isso aqui ao redor? Falavam, os companheiros do profeta diziam: isso é aquilo que o Senhor falou naquele dia, o profeta disse: apague. Deixa só o Alcorão. Deixe só o Alcorão. Quem escreveu numa página algo que não seja do Alcorão, apague. Deixe somente o Alcorão. Mas por que o profeta falou isso? Para que não se misturasse depois o Alcorão com aquilo que não é do Alcorão. Inclusive tem um livro. Mais tarde eu vou fazer um live desse livro. Legal. Comprei ele, chama-se O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Por que aconteceu? É a mesma coisa. Os escribas anotavam, lembravam. O que você acha? Explica. Aí acabou. Aí muda tudo. O Alcorão não. Anotaram somente que era do Alcorão. Bom, pode escrever no árabe não. Mas no português você pode sublinhar, pode botar notas explicativas, pode botar comentário. Isto pode. Não há problema algum. Era sobre isso que eu queria falar hoje então para os senhores. Que Deus nos louvado seja, nos proporcione um entendimento melhor do Alcorão, porque se o Alcorão é um livro de luz, de orientação e guia para os humanos, as pessoas então devem, no mínimo, entender como funciona o Alcorão. Esse assunto é muito extenso, porém, resumir, isso é só o comecinho daquilo que eu queria falar para vocês. Se alguém tiver uma dúvida e uma pergunta, esse pessoal aqui lá de Angola, o pessoal da Angola fica mandando salam para nós, né? Lá de Angola, de Moçambique, inshallah, vamos visitar todo mundo lá, inshallah. Se lá não for frio igual Curitiba, eu vou visitar o pessoal da Angola e lá de Moçambique. E teve uma vez que eu fui para Belém do Pará. Calor do... Tava um frio lá em Porto Alegre. Eu fui convidado para ir no Ramadã em Belém do Pará, em julho, assim, e era Ramadã. Tava um frio, foi 2008, 2009, não sei. Tava muito frio em Porto Alegre. Quando eu cheguei em Belém do Pará, quase morri de calor. Cheguei numa sexta e fui embora numa segunda. Eu falei, eu só volto aqui em Belém do Pará quando tiver frio. Mas não precisa estar frio igual Curitiba, deixa eu saber os nossos irmãos lá em Belém do Pará. Né? Tem o centro islâmico lá também. Né? Nosso irmão tem o centro islâmico lá em Belém do Pará. Se alguém tem uma dúvida, questionamento, uma pergunta, fique à vontade antes de encerrarmos. Tem uma pergunta aqui. Salam.
Fala sobre fiéis no Islã, quem temos converter isso e haram ou ser juros. Juro? معاك التابلت السماء Não, o que ele falou? Leia. Pode ler. É, porque eu não estou conseguindo. Você lê para nós aqui, então. Salam, fala sobre fiéis no Islã. Quem tem e se converteu, isso é haram ou ser juros? Fiéis. Tá escrito fiéis. Deve ser fiéis no Islã. Quem tem e se converteu, isso é haram ou ser juros? Fiéis. Tá escrito errado. Não dá pra entender o contexto. Bom, vamos ver. Acho que ela quer saber de quem se converteu. Sobre os fiéis que se converteram. Não sei. Bom, também não entendi, mas vamos achar uma pergunta que é genérica sobre isso. Bom, aquilo que a pessoa fez antes de aceitar Deus e acreditar em Deus tudo direitinho, aquilo que a pessoa fez antes de se converter ao Islã, enfim, depois ela se converte, ela aceita o Islã, tudo. Todos os seus falhas, seus pecados são perdoados por Deus. Tudo. O que ela fez? Se ela comprava juros, se ela bebia, fazia tatuagem, botava tatuagem. Tudo que ela fez antes, isso é irrelevante aos olhos de Deus. E se ela fizer aquilo de errado, depois que se converteu ao Islã, daí já começa uma nova fatura. Entendeu? A pessoa vai lá pagar o cartão de crédito, né? Fez aquela conta daquele tamanho. Depois que ela vai lá pega o nome dela no Serasa, quanto é que vai? Depois que ela venceu, que ela pagou todas as contas dela, agora tá zerado. Aí depois de fazer conta nova, vai ter que pagar um dia mais cedo ou mais tarde. Então, o que ela fez antes do Islã, isso é irrelevante aos olhos de Deus, é perdoável aos olhos de Deus. O que ela fez depois do Islã, ela tem que pedir perdão e se arrepender e não falar para os outros, porque tem um negócio interessante que o Islã, o profeta Muhammad ensina, que ele diz assim: Kullu ummatin, que diz assim, toda a minha nação, mu'afa illa al-mujahharun. Toda a minha nação, todos os muçulmanos, são aqueles que acreditam, eu estou falando no contexto islâmico, não é? Todos os muçulmanos, todo o profeta diz, toda a minha nação, elas são dignas e merecedoras do perdão de Deus, exceto aquelas que tornam-se pública as suas falhas. Por que isso? A pessoa, ninguém é anjo, mas já que ninguém é anjo, não precisa ser igual ao Satanás. A pessoa tem meio termo, não tem meio termo, né? Ou tem que ser anjo, já que eu não consigo ser anjo, então vou ser igual ao Shaitan, vou ser igual ao diabo, igual ao capeta. Não, mas Deus não diz para você ser anjo. Deus não diz para você. Para começar, Deus não exige para você ser um anjo infalível, porque não tem como ser. Né? Mas fala o quê? Mas não é por causa disso que a pessoa cometeu falha a noite inteira. Deus protegeu ela de uma forma que ninguém ficou sabendo, só Deus. Chega de manhã, ela conta para todo mundo. Ou comete falha o dia inteiro. Deus cobriu as falhas delas, não deixou ninguém ficar sabendo por misericórdia e por afeição a ela. Ela vai lá, mostra para todo mundo. Então isso é um pecado maior que o outro. Né? Era isso. Né? Que Deus nos proteja. Oi? Ele tem dúvida sobre a Surat al-Baqarah é a segunda Surat do Alcorão. É a maior Surat em uma quantidade de versículos. É uma Surat do Alcorão que tem 286 versículos. E ela tem quase tudo do Islã ali. Tem regras. Ela foi uma Surat revelada. E por ter muitas regras, ela foi revelada em Medina, numa época em que a sociedade muçulmana estava sendo construída, então, uma comunidade muçulmana. Por isso, então, as regras são aos pouquinhos. A Surat al-Baqarah ela vai ter o quê? Fala dos pilares do Islã, fala dos pilares da fé, fala das orações, do jejum, do zakat, da peregrinação. A Surat al-Baqarah fala também das proibições dos juros, da usura, da fornicação, fala também a proibição do assassinato, como o sangue das pessoas, a vida das pessoas ela é sagrada, fala também de algumas regras, umas regras gerais sobre compra e venda, fala também sobre penhora, fala as regras também de juros, da proibição dos juros,
e fala do casamento, do divórcio, né? Então a Surat al-Baqarah é uma sura completa, tanto que os primeiros sábios do Islã teve um que demorou 8 anos para ler toda ela. Hoje nós lemos ler rapidinho, mas não sabe, Abdullah ibn Umar, ele demorou 8 anos para ler toda ela e compreender toda ela, né? E depois que ele terminou esse estudo de 8 anos de Surat al-Baqarah, ele pegou, sabe o que ele fez? Dabah Jazur é Jamal, né? Ele pegou, fez um churrasco. Por que ela é chamada Surat al-Baqarah? Por que ela é chamada de vaca, né? Vamos entrar no assunto. Por que ela é chamada Surat da vaca? Porque nela tem um episódio com os israelitas, com Moisés, onde Deus disse para eles, a história é a seguinte, dos israelitas, que eles tinham matado um homem. Teve uma briga lá, teve né, se fosse aqui no Brasil, vamos falar, teve uma zica lá com eles, né? Teve um problema lá, um foi lá e matou outro homem. Matou ele e foram falar ao profeta Moisés, olha, alguém matou aquele homem ali. E o profeta Moisés falava diretamente com Deus. E a decisão de Moisés era apoiada pela decisão de Deus. Então Deus disse o que? Falou para Moisés, ó Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês vão matar uma vaca. Depois que essa vaca morrer, esquartejam ela, pegam uma parte, a pata da vaca, bate naquele homem que morreu, que foi morto. Esse homem irá ressuscitar e vai falar quem matou ele. História, hein? Essa é a história. Assassinaram Moisés, mataram um homem aqui, ninguém sabe quem é ele. Tu é o profeta de Deus. Como é que nós vamos saber? O profeta Moisés disse, então tá bom. Sou profeta de Deus, né? Sou. Aqui ninguém foi. Não, ninguém foi. Sabe então que Deus disse para vocês matarem uma vaca. Depois vão pegar essa vaca, vai bater, pedaço do corpo, pata da vaca morta, vai bater no homem que morreu, e se não vai ressuscitar e vai falar quem matou ela. Não, daí mudou a história. E daí Moisés diz, ó israelitas, Deus mandou vocês sacrificarem uma vaca. Daí eles começaram, não, peraí. Que vaca que é essa daí? Amarelo. Que vaca que é essa daí? É uma vaca, inna Allah yamurukum an tadhbahu baqara. Qalu tattakhiduna huzwa. Qala a'udhu billahi min kulli jahilin. Falaram, Moisés disse, ó povo, Deus ordenou sacrificar uma vaca. Daí o povo, ó Moisés, está achando que a gente está brincando? Não, Deus me livre. Começaram a dizer, ó Moisés, que cor que é a vaca? Malhada, branca, preta, amarela. Que cor que é a vaca? Ele disse que é amarela. Que cor que é a vaca? Moisés disse, mate qualquer uma. Tá, mas essa vaca tem que ser do campo ou tem que ser uma vaca que trabalha, tudo? Então começaram a criar empecilhos. Deus disse para eles, mate uma vaca, sacrifique uma vaca. Se a pessoa, e o moral dessa história é, se a pessoa quiser atender à vontade de Deus, quiser atender a chamada de Deus, não fique criando empecilhos. E muitas coisas, quando a pessoa, isso é muito comum no nosso dia hoje. Quando a pessoa quer fazer algo, ela dá um jeito. Quando ela não quer fazer, ela dá uma desculpa. E hoje em dia isso é muito usado. Para as coisas erradas, as pessoas dão um jeito. Dão um jeito. Mas quer para o certo, não dá. Não dá. Cara, vai estudar, vamos trabalhar, vamos estudar, não dá, porque se não é que a gente estudar, que a gente trabalhar, todo mundo vai acabar mesmo, então não adianta nada. Dá uma desculpa. Então a Surat al-Baqarah, ela recebeu esse nome por causa desse episódio e mostra para nós que os seres humanos, eles são ou atendem aquilo que Deus disse por fé, espontânea vontade, ou ficam colocando empecilhos. Isso reflete na vida das pessoas. Tanto é uma expressão, a pessoa pergunta, vai lá, traz um chazinho para nós, por favor. Daí o cara escuta e diz assim, ele já não quer.
A prova disso, que ele não quer fazer nada, ele está, mas que chá que você quer que eu traga? O chá preto ou chá verde? Qualquer chá. Tá, mas você quer o chá morno ou chá quente? Traz o que você quiser. Você quer que eu ponha o caso, o cubaio, o finjan? Quer que eu ponha uma xícara num copo? Açúcar ou sem açúcar? Açúcar ou sem açúcar? Então a pessoa fica botando O adoçante. que adoçante ou açúcar, sem açúcar. E fica colocando. A primeiro assunto disso daí é que a pessoa não quer fazer nada. Então a Surat al-Baqarah, ela fala disso daí. Inclusive, eu estava escrevendo, parei, essa pergunta me incentivou a recomeçar um estudo de Dirasat al-Qur'aniyya, dos estudos corânicos, que é por que aquela sura tem esse nome? Por que a sura Al-Imran tem um nome? Por que a sura Nisa tem o nome das mulheres? Por que essa sura tem aquele nome? Então a sura al-Baqarah é chamada de Baqarah por esse episódio dos israelitas com o profeta Moisés. E não teve nenhum outro profeta que teve o nome e a história mais mencionada no Corão do que a história do profeta Moisés, que a paz seja com ele. Era essa. Se alguém tinha uma dúvida, pergunta, a gente nós terminamos, era isso. Era isso? Tem. Alhamdulillah, agradecemos então a presença de todos e que Deus nos recompense, porque o profeta Muhammad ele diz o seguinte, hadith narrado por Abu Huraira, que está no Sahih Muslim, وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. Não há nenhum povo que se reúne em uma das casas de Deus para estudar o seu livro, para ler o seu livro, estudarem o seu livro, sem que aconteça três coisas. Desce a tranquilidade, a misericórdia de Deus e os anjos os acompanham com ele. Então, que Deus louvado seja da mesma forma que nós vimos nossas casas, com esse frio de Curitiba, aqui para ter uma aula. Que Deus nos proteja também no retorno. E até a próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.